Marcelo Fernandes tentou de tudo, mudou a forma tática do Santos jogar várias vezes, inclusive a cada gol sofrido, mas quando a bola não entra não tem muito o que fazer. Vamos analisar aqui os lances taticamente também, como foi a derrota do Santos por 3-1 contra o Bragantino. Tentativas, torcedor, eu sou o Luiz Oshida, esse é o canal Santista no Oriente e vou trazer para vocês aqui uns lances que eu separei para mostrar a quantidade de tentativas táticas que o Marcelo Fernandes tentou durante esse jogo contra o Bragantino. São várias mudanças, vários posicionamentos, alterações não só de peças, mas de posicionamento de cada jogador. Inclusive teve zagueiro que é lateral virando volante, segundo volante que jogou também às vezes como primeiro volante, atacante que jogou como meia marcador. Então, muitas alterações aconteceram nesse jogo, eu vou trazer para vocês aqui. Vou mostrar lance a lance para a gente ir acompanhando, né? E vamos lá, começando já com o gol, né? Que aconteceu aqui entre Santos e Bragantino. Vamos lá, aqui o comecinho. Ó, a jogada pela esquerda que sai de basicamente não é uma bola parada especificamente, né? Mas é realmente uma bola parada porque é um lateral cobrada em que o Bragantino triangula aqui pela esquerda. A gente primeiro pode ver que a gente tem 3, 4, 5, 6, 7 jogadores no ataque, basicamente na linha da grande área, que é o Bragantino, como eu disse, ele ataca com muitos jogadores e o Santos precisava explorar esse buraco que ficaria aqui, que é o buraco entre os volantes e o zagueiro. E o Santos não soube aproveitar esse espaço. Já o Bragantino tentou o tempo todo não só bolas pelo meio aqui centralizadas, mas pelas pontas, que foi o caso que aconteceu aqui no gol. E até tem um detalhe bem curioso no gol, tá? A linha de fundo, o toque para trás, a finalização travada pelo Baço, e aí o buraco que fica para o Santos contra-atacar ficou, na verdade, para o Bragantino acabar batendo para o gol. Tem essa ajeitada de bola e a batida no gol que vai lá no ângulo. E eu quero deixar bem atento para vocês aqui o seguinte, tá? A gente tem, quando tem uma jogada que vai até a linha de fundo, tá? E essa jogada volta para trás, naturalmente o zagueiro foi acompanhar esse ponta que fez a jogada e quando a bola vem para trás, não é muito difícil um jogador ficar impedido, porque até o zagueiro sair junto com esse atacante que ficou, normalmente o atacante do lado inverso ele acaba não ficando impedido. Então, essa jogada de linha de fundo é justamente para isso, para não acontecer o impedimento do outro lado. Então, o Santos ficou pedindo impedimento do Sacha e tal, mas é muito difícil em lance de linha de fundo de um lado, o jogador do outro lado estar impedido, né? Aí o Sacha, mais rápido, obviamente, do atacante sempre atento, foi lá e fez o gol. Olha a batida, tá? Eu vou pausar um pouquinho antes. Essa bola lá tá caindo, ela entra no ângulo, tá? O João Paulo faz uma baita defesa lá na gaveta, ela toca no travessão e fica aqui pipocando. O João Paulo não conseguiu chegar a ponto de conseguir mandá-la para fora, mas ela ia lá na gaveta e ele conseguiu fazer a defesa. Se não fosse a defesa do João Paulo, seria gol. Então o João Paulo defendeu essa bola. Não, nesse lance, não foi falha do João Paulo, foi falta de atenção da zaga. O atacante normalmente ele tá mais atento mesmo, né? E aí ficou ali e saiu o gol. Aqui, logo depois do gol, ó, 5 minutos depois do gol, tá? A gente tem um posicionamento que mudou. O Santos começou num 3-5-2. Os dois jogadores aqui das pontas, eles eram alas, né, basicamente. Como o Bragantino estava atacando com um volume muito alto de jogadores, como eu mostrei ali na primeira imagem, o Santos voltou esses dois alas, transformando realmente em laterais, fechou um pouco mais o Dodô aqui, ele não está tão aberto, o Joaquim também não está tão aberto, justamente para fazer uma linha de 5 e fazer esses três meio-campos, né? O Dodi, o Jean e o Lucas. E o Lucas aqui, né? E a gente tem o Maxi voltando como esse meia para fechar. No vídeo passado eu falei que o Maxi joga justamente porque tem o Dodô. Ou tem o Dodi, né? Quando a gente tem o Dodi que sai com a bola, a gente tem também o Maxi que fecha um pouco pelo meio. Então o meio fica fechado mesmo com o Dodi saindo. Tendo o Rincon, tendo um Fernandes, a gente pode ter o Soteldo que cai pelas pontas e o meio não fica tão desguarnecido, porque tem um cão de guarda aqui. Né, mas para mim não funcionou. O Dodi e o Max aqui pelo meio, para mim, eles mataram os outros dois que eram o Lucas e o Jean. Mas já teve essa primeira mudança com 15 minutos. O Marcelo já entendeu que o Bragantino estava com muitos jogadores à frente e mudou para uma linha de 5 já. Aí na próxima imagem a gente vai ter mais um posicionamento.
O posicionamento agora são as linhas altas, tá? Do Bragantino, né? A gente tem aqui o Bragantino já na linha de meio campo com os seus zagueiros. Então a zaga estava na linha de meio campo, trabalhando aqui na linha de meio campo, tá? E os meio-campos e os atacantes estão todos aqui até um pouco compactos, né? Então na saída eles ficam compactos. Quando chegam na área, essa linha aqui ela fica mais alta ainda e os zagueiros continuam aqui. Então esse espaço ele acaba se abrindo, né? Deixa eu só passar mais um pouquinho. Mas as linhas altas do Bragantino chamaram muito a atenção, tá? Depois a gente tem também, né, mais uma linha defensiva aqui do Santos, tá? Com muitos jogadores, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só falta um jogador aqui, tá? Só um jogador. Eu não sei se quem tá faltando aqui é um atacante ou é o lateral, mas eu acredito que seja o atacante. Mas mesmo assim a gente vê que o Santos está com todos esses 9 jogadores, porque o Bragantino está com 8 aqui na imagem. A gente tem 8 jogadores do Bragantino na imagem atacando. Esse número de jogadores do Bragantino é isso que eu acho que o Santos tinha que ter explorado, tá? Se tivesse um jogador de mais velocidade ao invés do Maxi, daria para explorar muito melhor não só as pontas, mas como esse meio ofensivo, né? Então faltou também um pouquinho desse feeling aí, né? Mas de qualquer forma, eram 20 minutos ainda e já tinha essa alteração de 3-5-2 para 5-3-2. Próximo lance, se eu não me engano, é o pênalti. Isso. Ó, o Bragantino ainda com linhas altas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos no campo de ataque. E o Santos com a sua linha de 5 aqui, mais um volante, mais os 3 meias. E ainda assim o Bragantino ficou trocando passe, trocando passe. Até que voltou. A gente vai ver lá esse ponto aqui, indo para as costas do Kevson. Na hora que o zagueiro vai armar o lançamento, ele já sabe que vai ser o lançamento. Isso é um time entrosado. Quando ele sabe que vai ser o lançamento, ele já se posiciona lá nas costas. Quer ver? Ó. Na hora que ele faz o movimento de lançamento, ele já está pronto para correr. E o Kevson de costas. Ele sai mais rápido, vai ter uma aceleração maior, naturalmente vai cair nas costas do Kevson. Esse é o perigo da linha de 5, porque o Kevson ele ataca muito mais do que marca. E aí a falha, né? O pênalti, porque não tinha muito o que fazer, né? Faltou talvez o entrosamento ali entre o Kevson e o João Paulo, né? De o Kevson fazer uma cobertura, o João Paulo não se jogar tanto em cima dele. Mas, enfim, né? E aqui para mim o erro do João Paulo, né? Não que seja um erro grotesco, né? Pênalti é muito difícil de falar que é um erro grotesco. Mas ele vai numa bola que é defensável. Vou tentar o pausa na hora da batida aqui, ó. Essa bola batida a meia altura, principalmente no lado inverso, tá? Quando é um lado mais colocado, o batedor consegue inverter o pé aqui, o movimento, e fazer, vamos dizer assim, aquela finta, né, com o pé e deslocar o goleiro. Mas principalmente quando é cruzado, se ela é meia altura como ela foi aqui, é mais fácil do goleiro conseguir defender. Quando ela vai na bochecha da rede, rasteiro, alto, é mais difícil. Mas a meia altura, tá? Nessa região que vai a bola aqui, não é tão no canto e nem é no meio, essa aqui é a posição ideal para o goleiro pegar. E o João Paulo foi nela, mas eu acho que faltou firmeza na mão, faltou técnica de jogar a bola ali mais para lateral e ela só resvalou na mão dele e acabou entrando, né? Então, para mim, era um pênalti defensável que o João Paulo não conseguiu pegar. Depois que o Santos sofre o gol, o Marcelo altera de novo. No 2-0, o João Basso e o Joaquim ficam como uma dupla de zaga, tá? O Basso cai mais para a esquerda, o Joaquim para a direita e ele faz uma linha de 4 com Braga e Kevson. A gente tem aqui o Dodi e o Dodô vira um volante com o pé invertido, um volante pela direita, tá? Tanto que o Dodi está pela esquerda aqui, a gente tem o Jean e o Lucas Lima, então fica um 4-4-2. Então já saiu da formação com linha de 5, puxou o Dodô para o meio para dar liberdade para o Jean. No meu entendimento, quando ele coloca o Dodi como primeiro volante, ele prende muito, tá? O Jean Lucas, que fica preocupado com as saídas do Dodi. O Dodi é um cara que sai muito pro jogo. Então o Jean não tinha tanta liberdade para sair e armar o jogo, porque ele precisava ficar como um segundo volante de fato, né? E não sair para armar o jogo como ele faz às vezes quando tem um Rincon. Então, se tivesse talvez ali o Fernandes, fosse uma partida onde o Jean conseguiria sair mais para o jogo. Mas quando ele coloca o Dodô ali, é para liberar um pouco mais o Jean. Só que aí também acaba ficando um pouco mais vulnerável a ponta aqui desse lado esquerdo, porque o Kevson ele é muito ofensivo, não marca tanto. Mas acaba dando certo a alteração do Marcelo. A gente vai ver no lance seguinte que essa alteração gerou frutos. Só que faltou competência. O Dodô ele toma a bola aqui no meio, pouquíssimo tempo depois, ó, 39. Ele toma a bola no meio, sai para jogar, e aí é a técnica de um cara que realmente tem futebol para isso, né?
Ele com a perna esquerda faz o lançamento de 3 dedos, ó, buscando, ó. E aí o Marcos, para mim, ele não estaria impedido, ele sai antes, né? Aqui a bola já saiu, mas ele sai antes aqui da linha. E aí, nas costas da zaga, a gente tem o Marcos chegando. Ele, inclusive, está sozinho, não tem o que ele fazer. Aqui é muito parecido com aquele lance do jogo contra o Botafogo, que ele recebe nas costas, mas ele vem por esse lado, né? Ele tá sozinho, ou ele vai finalizar, ou ele vai cortar o zagueiro. Então ele corta assim como ele fez aqui, desse lado contra o Botafogo. Só que quando ele corta, ele ajeita o pé direito e vem mais um. E aí ele dá outro corte. Aqui, ou ele bate com a perna esquerda com confiança cruzado, ou ele rola pro cara que tá chegando. Um dos dois. Como atacante, óbvio, ele vai bater. Mas então bate com firmeza, bate pra frente. Ou rola pra trás, o cara tá chegando de frente. Acho que é o Jean, é destro, vai bater firme aqui. Ele bateu de forma ridícula pra fora, é inacreditável. Esse gol é inacreditável. É isso mesmo, é o Jean. Enfim, a gente tem aqui depois, vamos lá, o lançamento. Aí, posicionamento, tá? Alterações foram feitas, a gente tem a entrada do Elinho, do Eric Ramírez e do Jadson, que são 3 jogadores que são praticamente titulares do Bragantino. Então, por mais que o Bragantino tenha feito 3 alterações, o Bragantino veio com uma formação que é usada com frequência. Tanto que sai 3, entra 3 e o Bragantino continua jogando de forma igual. O Santos também tem 3 alterações, né? Saíram o Lucas Lima, o Kevson, que para mim foi um erro muito grande, porque o Kevson estava bem no jogo, e sai também o Maxi. E aí entram o Soteldo pelo meio, entra o Mendonça para jogar na ponta, e quem que é o outro que entra? Não, Nonato. Eu tinha esquecido porque eu prefiro esquecer o Nonato. Minha Nossa Senhora, que desastre, Nonato. A gente tem mais uma vez aqui a linha de 4, 3 no meio, esses 3 aqui, e 3 atacantes. Joga o Mendonça pela direita, Soteldo pela esquerda e o Marcos centralizado. A gente tem Nonato, Jean e Dodi. Então volta o 4-3-3. Já é a 4ª formação que o Santos está jogando aí nesse mesmo jogo. 3 gols sofridos, 3 mudanças. Começou com uma, já está na 4ª alteração de formação. Depois que o Santos começa a jogar com o Soteldo pela ponta e não tem resultado, a gente primeiro teve o gol, né? O terceiro gol do Bragantino, um gol no azar, foi um chute, desviou, acabou entrando, enfim, isso acontece. É sorte de quem tem competência, quem tá atacando, quem troca passe, quem tem bom posicionamento, às vezes dá sorte. Um chute cruzado, a bola desviou, entrou e o Santos sofreu o terceiro gol. Enfim, com 28 minutos a gente consegue ver uma outra formação. Entrou o Patati, né? E aí a gente tem agora o Patati pela direita, o Mendonça pela esquerda, o Marcos no meio e o Soteldo fazendo a armação das jogadas. Aqui o Soteldo já não tá mais pela ponta, ele já tá pelo meio, que para mim no Santos é onde ele rende melhor. Ele rende muito mais jogando pelo meio. E o Mendonça só consegue render pela esquerda. Isso é inacreditável, só rende pela esquerda. Aqui o Dodô como lateral faz um lançamento para o Soteldo, que recebe justamente nessa linha onde eu digo que ele rende mais pelo meio. O Mendonça está aberto aqui e está puxando marcação. Tanto que se a gente conseguir... Deixa eu ver se consigo voltar só um pouquinho aqui. Ó, esse lateral ele tá para cá porque ele está marcando o Mendonça. O Mendonça puxando marcação aqui, o Dodô consegue fazer esse passo. O Soteldo ele estava aqui. Ele vem para cá que eu não consegui com um corte anterior. Mas quando faz o passo do Dodô aqui de novo de 3 dedos, o Soteldo sai, consegue receber nas costas do marcador e vai. Quando ele chega na área, aí é o talento do Soteldo, né? Óbvio, o drible dele que é muito rápido. E aí a gente tem o posicionamento, olha aqui, ó, o Marcos já tá aqui, porque se o Soteldo bate, ele tá pro rebote. Tem o Dodô chegando de trás, isso já é um instinto também que o Dodô tem muito, é muito bom essa parte técnica e tática do Dodô, o que falta para ele é físico. E tem o Patati chegando com a perna esquerda, vai justamente no Patati. E aí faltou técnica, habilidade, talvez experiência, né? Porque não precisava ser com tanta força, podia ser com mais jeito, né? E mesmo que ele batesse fraco, né? O Cleiton podia rebater e tinha um rebote do Marcos. Mas aí é mais uma chance, né? Desperdiçada pelo Santos, né? Logo depois, a gente tem inclusive até um patrocínio aqui do Bradesco. O Bradesco me patrocina, mas né, não temos o patrocínio do Bradesco. Pela direita vem o Soteldo fazendo a inversão. Então o Soteldo estava na esquerda, foi para o meio, fez a jogada pelo meio, que resultou no chute do Patati. Já está o Soteldo na direita, fazendo essa inversão para o Mendonça. Quando o Soteldo está pela direita, o Patati fecha. Bom, vamos ver por que o Patati fecha.
inversão. Mendonça faz o passe para trás, muito bem, a atuação do Mendonça foi muito bem pela esquerda. O Furt vai finalizar. Quando ele finaliza, o Clayton defende muito bem e tem o Patati já pronto para o rebote. Também fez certo. Todo mundo aqui fez o que tinha que fazer. Soteldo inverteu como tinha que inverter, o Mendonça fez a jogada para trás como tinha que fazer, o Furt finalizou pro gol, não foi para fora. Como eu sempre digo, se você finaliza no gol, no mínimo você ganha um rebote se o goleiro não encaixar a bola. Foi o que aconteceu, ele ganhou o rebote. Patati conseguiu chegar, também foi no gol. E aí é mérito do zagueiro que se alinhou certinho aqui para ficar no gol e conseguiu tirar em cima da linha de peito, nem de mão não foi, né? Mais pra frente a gente tem também aqui de novo mais uma jogada com o Soteldo pelo meio, recebendo nas costas do volante. Eu cansei de falar. O Bragantino dá muito espaço nessa área. Tinha que ter um cara no meio desde o primeiro tempo, um cara no meio para receber entre o volante e os zagueiros, e não teve. Quando teve, que foi o Soteldo, começou a sair jogada uma atrás da outra. Patati faz jogada aqui rápida, né? Como um 2, né? Faz aquele toque e sai para receber. Quando ele toca no Soteldo e sai essa área que fica vazia, o Santos começa a ter ganho numérico no ataque. Pode ver que quando o Soteldo recebe, ele tem de frente 3 atacantes do Santos e 3 marcadores do Bragantino. Ou seja, um dos 3 vai ter que sair nele. Quando um dos 3 sai nele, um vai ficar sozinho. Quem ficou foi o Mendonça. Porque quando ele tem o Patati sozinho do outro lado, esse zagueiro ele tá dividido entre os dois. Esse tá para cá. Esse aqui também não sabe se vem pro meio ou se vai no Mendonça. Soteldo abre no pé esquerdo do Mendonça. Mendonça vai finalizar. Posicionamento importante de novo. Ó. Quando ele finaliza, a gente tem o Furt no primeiro rebote, o Patati no segundo rebote, e se vier pelo meio, ainda tem o Soteldo. Cai no Furt, que cai muito em cima da bola, não consegue fazer o gol, né? Infelizmente não deu sorte, né? Ai, ai, difícil, viu? Mais uma bola com o Soteldo de novo pelo meio. Vou falar de novo, vai ser cansativo, vai ficar repetitivo, mas Soteldo nas costas do volante entre os zagueiros de novo recebendo bola. Recebeu essa bola aqui que veio do baço. Soteldo consegue armar a jogada aqui de forma inteligentíssima com um passe nas costas do zagueiro para o Mendonça. O Mendonça sai nas costas dele, faz o cruzamento. O Mendonça foi muito bem pela esquerda. Fez o cruzamento. Mais uma vez, posicionamento. A gente tem o Furt no primeiro aqui para fazer o gol ou pegar o próprio rebote do goleiro. Se o Mendonça chuta, cai no pé dele. Se o Mendonça chuta e tem um rebote no segundo pau, tem mais um chegando aqui. Sempre posicionamento muito bom do time do Santos. Faltou um pouquinho de sorte, um pouquinho de competência para o Marcos Leonardo, que perdeu muitos gols. Faltou um pouco do feeling do Marcelo Fernandes de entender que precisava de um meia fixo ali no lugar do Maxi Fernandes. Ou ele podia colocar um Nonato, por exemplo, que para mim não deve jogar mais, mas tira o Maxi, por exemplo, e põe o Rodrigo Fernandes. Deixa o Rodrigo Fernandes como primeiro volante, libera o Jean e o Lucas para fazer ali essa meia armação se revezando, né? E deixa o Dodi como um segundo volante. Pode fazer Fernandes primeiro, o Dodi como segundo volante para sair com a bola e deixa o Jean e o Lucas ficar alternando ali, ó, e flutuando atrás do Marcos. Nessa região onde o Bragantino deu espaço o jogo inteiro e só teve um jogador para fazer isso aí, essa armação, né, nesse espaço quando entrou o Soteldo. Se o Santos tivesse feito isso desde o começo do jogo, o Bragantino não teria saído e atacado com tantos jogadores como aqui, ó. 8 minutos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui nessa área, tem mais um pra cá que não tá mostrando. Foi o jogo inteiro isso. Faltou competência na finalização, faltou um pouco de feeling do Marcelo, faltou até um pouco de empenho também no Jean, que tecnicamente estava muito mal no jogo e quando o Jean vai mal é difícil do Santos ir bem. O Marcos faltou finalizar, todos os jogadores faltaram alguma coisa. Enfim, se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho, curte o vídeo. Amanhã vai ter o ex-atacante William, campeão brasileiro 2002 aqui na live comigo. Sábado, 5 da tarde, horário de Brasília, horário do Japão, domingo às 5 da manhã. Então se inscrevam aqui para não perder a live. E vamos continuar, jogo a jogo. Cada jogo vale 3 pontos. Perdeu para o Bragantino, mas ganhou fora de casa. Próximo jogo, se arrancar um empate do Inter, tá bom. Ganha do Curitiba, consegue sair de novo. Tá muito equilibrado o Z4. Um jogo que um time perde, ele pode sair do 12º para a zona de rebaixamento.
E um jogo que ganha pode sair de antepenúltimo para brigar por Sul-Americana. Então tá muito equilibrado. Se acalmem, não se desesperem. Tem muito chão pela frente até dezembro. Um abraço.